a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 e versículo 1 ao 8 vai dizer assim: a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Jesus vai dizer a parábola do juiz iníquo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, na parábola vai dizer sobre uma viúva que importunava o juiz todos os dias, para que o juiz julgasse a causa dela, para que o juiz fizesse justiça ao adversário dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, na parábola, Jesus vai dizer que o juiz não temia a Deus, que o juiz era iníquo e não respeitava homens algum. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Mas por essa viúva importunar ele, louvado seja o nome do Senhor, por ela perseverar ali todos os dias, ele fez justiça, ele julgou a causa dessa viúva. Ele fez justiça contra o adversário dela. Então Jesus vai fazer uma comparação, glória a Deus, aleluia, ó Pai, sobre um juiz que era iníquo, que não temia a Deus, e ele fez justiça por causa da perseverança daquela viúva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai mostrar que a perseverança, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a oração surge muito efeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Veja bem o que Jesus vai dizer logo depois desta parábola. Se o juiz iníquo, por essa viúva, perseverar ali todos os dias, incomodando ali o juiz, para que o juiz pudesse fazer justiça contra o adversário dela, por mais que o juiz era iníquo, que não temia a Deus, ele fez justiça. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, para esta viúva. Veja bem, logo em seguida Jesus vai dizer: imagina, glória a Deus, aleluia, ó Pai, se Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, mesmo que seja tardio para com eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus, sendo um Deus santo, justo e fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, sendo um Deus, glória a Deus, aleluia, ó Pai, que é justiça. Será que Ele não fará justiça? Glória a Deus, aleluia, ó Pai, para os escolhidos dele, que clamam a Ele de dia e de noite.
José, ele foi vendido como escravo, ele foi injustiçado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele foi injustiçado pelos irmãos. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. José, ele foi levado cativo, ele foi escravo, ele foi preso, injustiçado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus fez dele um governador. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo Senhor. E aqueles que fizeram mal a ele tiveram que ver ele governar o Egito. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Tiveram que ver ele em uma posição muito alta. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo Senhor. Ana, ela era perseguida todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque o ventre dela não era fértil. Santo, santo Senhor. Penina incomodava ela, porque ela não gerava filhos. Ela ficava angustiada, triste. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo Senhor. Imagina, glória a Deus, aleluia, ó Pai. Imagina como Ana se sentia por não gerar filhos e ainda ter uma opositora jogando isso na cara dela todos os dias. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Humilhando ela. Mas um dia Deus reverteu essa situação. Um dia Deus abriu o ventre, abriu a madre de Ana e fez ela gerar filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ana pegou seu primeiro filho e consagrou a Deus. E Deus concedeu ela mais filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Davi era pastor de ovelhas, o menor da sua casa. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo Senhor. Mas ele foi colocado como um rei. Deus é Deus. Ele é justiça, ele é fogo consumidor. A um ele exalta, outro ele abate. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Deus, glória a Deus, aleluia, ó Pai. Ele pega do pó o necessitado e faz assentar à mesa de príncipes, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é um Deus que é justiça, que é amor. E quando Ele quer honrar alguém, Ele honra. Mas também quando Ele quer abater alguém, Ele abate. Ninguém pode escapar das mãos do Senhor. Nabucodonosor, por não glorificar o nome do Senhor, por não dar glória a Deus. Nabucodonosor, por ser um homem soberbo, orgulhoso. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Ele teve uma consequência de 7 anos comendo capim. Ele virou um bicho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele era rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um rei de muitas batalhas travadas. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Mas ninguém está acima de Deus.
Ninguém está acima de Deus. Ninguém é maior do que Deus. E Deus fez que o rei Nabucodonosor virasse um bicho e fosse comer capim durante 7 anos. Você vê. Glória a Deus, aleluia. Então, Pai, Deus tira do trono e Deus coloca no trono. Deus um abate, Deus outro exalta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, então, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é um Deus de justiça. A justiça do homem pode falhar. O ser humano pode fazer coisas para esconder do ser humano, mas de Deus nada se esconde. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia, então, Pai. E operando Ele, ninguém pode impedir o agir dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que zela pela palavra dele. Glória a Deus, aleluia, então, Pai. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, aquilo que ele falou vai se cumprir. Glória a Deus, aleluia, então, Pai. E nada pode revogar, nada pode mudar aquilo que Deus disse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nada pode mudar aquilo que Deus fala, aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus revogou, aquilo que Deus determinou. Ninguém pode revogar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Operando Ele, quem impedirá o agir dele? Ninguém. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo Senhor. E mexer com o escolhido do Senhor, está mexendo com ele. Saulo, ele perseguia os cristãos. Saulo, ele prendia, matava os cristãos. E um dia ele teve um encontro com Jesus. Ele perdeu a visão. E Jesus disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo quem? Saulo estava perseguindo a igreja. Saulo estava perseguindo os cristãos. E Jesus disse a ele o que? Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. O que é um aguilhão? Uma ponta de ferro. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. A qual espetava o boi. Uma ponta de ferro traz dor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Santo, santo Senhor. É doloroso perseguir um escolhido de Deus, porque a pessoa sofre. A palavra de Deus vai dizer que de Deus não se zomba, que de Deus não se escarnece. O que o homem plantar, ele vai colher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode escapar das mãos do Senhor. Aquilo que você semeia, você colhe, tanto de bem, tanto de mal. A semente plantada por você, glória a Deus, aleluia, ó Pai, ela gerará uma colheita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A colheita sempre vem daquilo que você planta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque de Deus não se zomba, porque de Deus não se escarnece. Ninguém brinca com Deus. O que o homem plantar, ele vai colher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, teu Pai. Deus é um Deus que é justiça. Ele é amor. Ele é misericordioso. Ele é longânimo. Mas também Ele é fogo consumidor. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E Ele cuida dos teus. Ele cuida dos teus escolhidos. Ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a mensagem de Deus que eu tenho para a sua vida. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor fale mais e mais ao teu coração, em nome de Jesus.